Olá! Neste vídeo eu apresentarei como criar uma solução modularizada para um problema mais complexo. Então, primeiro vamos ver uma solução modularizada para entendermos suas vantagens. Em seguida, vamos aprender a escrever os módulos, suas funções. Então, nós vimos no vídeo anterior, no vídeo de introdução à modularização, que quando nós temos um problema grande, nós podemos dividir esse problema em subproblemas e que cada subproblema resolve uma questão específica. Por exemplo, ler um vetor, ou seja, preencher um vetor A, preencher um vetor B, somar os elementos de vetor, é uma solução genérica para somar os elementos do vetor A, somar os elementos B, imprimir os elementos de um vetor qualquer, e exibir os elementos acima da média. Então, no final das contas, ao criarmos módulos, um programa ficará não só com a função início, no caso de Portugal aqui, no exemplo, como teremos outras funções que não é início. Por exemplo, módulo A, módulo B e assim sucessivamente. Então primeiro vamos pegar o trecho específico um a um e vamos transformar numa função. Então nós tivemos uma questão importante ali no enunciado do problema, que seria um problema a ser resolvido, que é da entrada de dados. Então a entrada de dados pode ser feita aqui, pode ser feito um laço em que nós, para cada elemento, nós vamos ler do teclado e colocar numa posição específica do vetor A, e também um outro laço para nós lermos um dado do teclado e colocarmos numa posição específica no vetor B. Bom, trata-se do mesmo problema. Um problema de entrada de dados, preenchimento de vetor. Então vamos pegar essa parte do código e vamos colocar um módulo chamado leitura de vetor. Tá? Então, entre um laço e outro, nós mudamos apenas o nome do vetor. Então, nós temos o vetor A, no outro nós temos o vetor B. Então, os trechos são idênticos, apenas com a mudança do nome do vetor. Tá? Então, vamos criar um módulo chamado leitura de vetor. Então, nós poderemos entender posteriormente como que nós fazemos aqui a criação do nome, parâmetros, etc. Mas, por enquanto, vamos entender aqui como se cria um módulo. Então, para preencher um vetor, precisamos de um laço, que vai do índice 0 até tamanho -1, e vamos ler do teclado. Vamos generalizar a questão. Preencher um vetor. Então vamos colocar uma função chamada leitura vetor. E o que essa função precisa? Ela precisa de dois parâmetros. Um parâmetro é o vetor em si, outro parâmetro é o tamanho do vetor. Uma vez que nós temos essas duas coisas, aí o módulo pode resolver esse problema. Vamos aqui apresentar aqui uma variável chamada índice. Vamos declarar a variável índice, que é um número inteiro, para nós podermos percorrer cada posição do vetor, seja ele qual for, seja qual for o tamanho qualquer aqui. Então, colocamos um laço, e nesse laço nós vamos aqui ler do teclado cada elemento, e cada elemento vamos colocar uma posição específica do vetor. Fechou a chave do laço, fecha a chave da função, pronto, está resolvido o problema da entrada de dados, o preenchimento de vetor. Tá? Existindo a função, podemos chamá-la e nós podemos colocar aqui, no lugar dos dois laços que nós tínhamos na solução não modularizada, nós colocamos uma chamada de função, em que a unidade de controle, ao chegar aqui na chamada de função, então a unidade guarda de alguma forma a linha em que tem a chamada de função, e a próxima linha a ser executada está fora da função início. E vamos aqui à função leitura vetor com os dois parâmetros. Veja que aqui nós temos o vetor A, no primeiro caso, e o n, que é o tamanho do vetor A, e ele chega aqui e ele é lido, o vetor A, como vet. Já vamos entrar no detalhe do que é esse e comercial aqui na frente do vet, e tamanho. Esse n aqui ele é lido como tamanho e tratado dessa forma dentro do módulo leitura vetor, que resolve o problema de preencher um vetor. Depois nós queremos preencher o vetor B, então chamamos a mesma função que preenche o vetor,
enviamos o vetor B, que já foi declarado aqui em cima, com um tamanho, no caso aqui tamanho igual a 10, e enviamos aqui o n, que é igual a 10, e teremos o vetor preenchido. Feito isso, então já temos um módulo pronto. Vamos modularizar outro subproblema, que é a rotina aqui de soma vetor. Então vamos somar os elementos do vetor A e vamos somar os elementos do vetor B. Para isso nós precisávamos de dois laços com um acumulador aqui. Bom, as duas coisas fazem, os dois laços fazem a mesma coisa, resolve aqui o problema de somar os elementos de um vetor, então vamos criar aqui um módulo para isso, tá? Aqui nós vamos colocar um módulo, um nome chamado SomaVetor. Então, vamos aproveitar o código já escrito, que é um laço com um acumulador. Vamos aqui enviar a função o vetor e o seu tamanho, para que o problema seja resolvido. Vamos declarar aqui dentro o acumulador e o índice. Então vamos acumular e depois de somados os valores dos elementos de um vetor qualquer, que é tratado aqui como vet, né, nós vamos retornar esse valor para a função principal. Ou seja, esta função soma-vetor, ela é chamada e devolve alguma coisa. E esta alguma coisa, neste exemplo aqui do soma-vetor, é um número inteiro, tá? Que, no caso aqui, esse número inteiro ele foi declarado aqui como uma variável soma, que é o acumulador. Então, esse acumulador, que é um número inteiro, é devolvido para a função principal. Então, ao invés de nós colocarmos dois laços para que nós façamos a soma dos elementos do vetor A e outro laço para a soma dos elementos de B, nós fazemos uma função e depois nós fazemos a chamada de função que retorna o número. Então, a unidade de controle chega aqui nesta linha, teve uma atribuição. Ao verificar uma atribuição, o lado direito da atribuição é executado. E o que é o lado direito? É a chamada de função. Então, daqui, a unidade de controle vai para a linha da função do módulo criado, soma vetor, ele é executado, no caso, é feita a soma dos elementos de um vetor, no primeira vez é o A, e depois essa função devolve o valor que é a soma, o acumulador, e coloca aqui, ao final da execução, o número correspondente aqui à soma dos elementos de A. Esse número é atribuído a uma variável, soma A, e depois nós queremos a soma de B. Então, a unidade de controle chega aqui, verifica essa linha, tem uma atribuição, então o lado direito da atribuição é executado, é a chamada de função, envia o vetor B e o tamanho, o código do módulo é executado, retorna um número e é atribuído a uma variável. Pronto, temos aqui a soma dos elementos de A, soma dos elementos de B. Um outro subproblema que pode ser modularizado aqui é imprime vetor. Então nós precisaremos aqui de dois laços. Um para imprimir cada elemento de A e outro para imprimir cada elemento de B. Então vamos generalizar isso aqui, porque nós só temos a alteração do nome do vetor aqui nesses dois laços. Então a gente cria um módulo chamado imprime vetor, enviamos aqui o vetor e o tamanho, colocamos aqui a declaração de variável do int, que é o índice, e vamos imprimir. Veja que aqui esta função não retorna nada, ela apenas imprime algo na tela, então não precisa retornar. Não precisamos guardar nada. E no lugar dos dois laços, vamos colocar uma chamada de função aqui, vamos enviar o vetor A para que ele seja impresso, e depois outra chamada de função para que nós possamos imprimir o vetor B. Pronto! Este problema de imprimir elementos de um vetor está resolvido. Finalmente aqui, a questão do imprime valores acima da média também pode ser modularizada, porque nós temos dois laços aqui, em que um laço percorre cada elemento de A e compara com a média, e outro laço que verifica cada elemento de B e compara com a média. E se for esse elemento maior que a média, a gente imprime cada um. Então,
trata-se do mesmo problema, podemos modularizar. Criamos um módulo chamado imprime acima média, em que vai receber o vetor, que será percorrido, o tamanho deste vetor e a média, que já foi calculada fora deste módulo. A gente recebe essa média aqui. Então, colocamos o laço que nós já tínhamos anteriormente. Percorrer cada elemento do vetor, comparamos com a média. Se esse valor aqui é maior que a média, a gente imprime. Acabou. Esse módulo não retorna nada. Ele só imprime valores. E no lugar dos dois laços que nós tínhamos antes de modularizar a solução, nós colocaremos aqui duas chamadas de função, que a função aqui é imprime acima média. Enviamos, num caso, o vetor A, o tamanho do vetor A e a média, que já foi calculado anteriormente, baseado nos dois acumuladores aqui. E depois nós fazemos uma chamada de função em que a gente envia o vetor B, o tamanho do vetor B e a média, que também já foi calculada. E aqui, como que esses valores são recebidos pela função imprime acima média. Então, é recebido aqui como VET, ele passa a ser tratado como VET. Então, quando é A, o A passa a ser tratado como VET. Quando é B, o B passa a ser tratado como VET. Tamanho e média. Pronto. Em cada valor dos elementos de um vetor qualquer, será impresso caso este valor seja acima da média. Então, a solução completa nós temos aqui na função início uma função muito mais enxuta, muito mais limpa, muito mais legível. Tá? Em que nós, ao invés de nós termos um conjunto de laços aqui dentro da função início, nós temos aqui um conjunto de chamadas de funções. Cada função resolve um subproblema. Como é o caso aqui, a função leitura vetor preenche um vetor, a função soma vetor acumula a soma dos valores dos elementos de um vetor qualquer e retorna. Imprime vetor, a gente imprime todos os elementos e imprime acima a média, verifica cada elemento de um vetor e compara com um valor aqui, que é a média. Se esse valor for maior do que a média, esse valor é impresso. Então aqui são as funções criadas. Então este é o fim do vídeo em que nós modularizamos um problema.